importantíssimo para a nossa saúde e Jesus ele nos adverte para não permitirmos que o nosso coração se preocupe. Esse é o estudo de número 827 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Nós servimos o Príncipe da Paz, mas para termos paz contínua, independente das circunstâncias, é necessário nós crermos no Senhor. Vamos ao nosso tema. O que tem tirado a tua paz? O nosso texto base está no livro de João, capítulo 14, verso 1. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. É a palavra de Jesus Cristo, a principal paz que o homem precisa ter, e ele tem quando ele aceita Jesus Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, a paz com Deus, nós alcançamos somente através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque foi através do sangue precioso que ele verteu na cruz do Calvário, que ele nos comprou com um alto preço, ele nos resgatou e ele nos aproximou novamente de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Realmente, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo e agora nós podemos desfrutar da paz com Deus, pois fomos reconciliados com Deus. Antes, nós estávamos sem Deus no mundo. Agora, nós temos a paz de Deus em nós. O nosso texto base nos faz um alerta para não permitirmos que o nosso coração se preocupe, e Jesus disse isso mais de uma vez. João 14, 27 mostra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira. Muitas vezes a paz do mundo é só momentânea. Voltando ao versículo: não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Jesus ele estava ensinando aos discípulos que logo ele iria voltar para o céu, mas ele deixaria a paz dele, ele enviaria o Consolador para estar com eles, e Jesus estava prometendo a volta dele aqui. João 14, verso 16 e verso 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus ele morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus ascendeu ao céu e enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele habita naqueles que receberam a Jesus como único, como suficiente Salvador. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. Glória a Deus. E nós aguardamos a vinda dele, porque esta promessa ainda não se cumpriu. Nós continuamos crendo e atentos, como o autor do livro de Hebreus nos ensina. Hebreus capítulo 10, o verso 36 ao verso 38, que diz:
Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, minha alma não se agradará dele. Enquanto a promessa da vinda de Jesus não se cumpre, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus e precisamos aguardar com desejo de que se cumpra a promessa dele, que ele volte. E enquanto isso, nós temos que viver por fé, não por vista nas situações, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto a promessa da vinda dele não se cumpre, nós precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus deixou a paz conosco por vivermos no mundo que jaz no maligno. Nós sabemos que muitos acontecimentos podem nos desestabilizar e podem tirar a nossa paz. Por isso, nosso tema nos faz essa pergunta: o que tem tirado a tua paz? O que te preocupas? E o profeta Isaías, ele diz que na paz produzida pela fé está a nossa salvação. Vamos conferir? Isaías capítulo 30, verso 15. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder, contudo vós o rejeitastes. O profeta Isaías estava ensinando o povo de Israel que eles deveriam se arrepender, eles deveriam se converter, e no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé estaria a salvação deles. Na paciência também e na tranquilidade estaria a força deles, mas eles não quiseram, eles rejeitaram ao Senhor. Esta é a versão da Bíblia King James. Vamos entender que a paz produzida pela fé, ela nos faz relembrar o que é fé. Você sabe o conceito de fé? Vamos ver o que Hebreus capítulo 11, verso 1 nos diz. Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Tem outra versão que fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Coisas que se esperam, está falando do quê? Está falando de futuro. O que nós esperamos está no futuro. A prova do que não se vê fala do quê? Fala do invisível, porque a fé aponta para o que não vemos, mas nós cremos. Você se lembra dos heróis da fé? Eles não viam, mas eles criam. Como exemplo de Davi, de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, Samuel e os profetas. E olha o resultado da fé deles, que está em Hebreus capítulo 11, o verso 33 e o verso 34, que diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha, eles se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. É pela fé que nós venceremos, é pela fé no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Por isso que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por isso que a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. E a paz de Deus é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo que tem que ser encontrada em nós. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23, vamos ver todas as qualidades do fruto do Espírito Santo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades do fruto do Espírito Santo têm que estar habitando em nós e as pessoas têm que ver as qualidades do fruto do Espírito em nós. Nós somos guardados pelo Senhor. Se colocarmos no Senhor a nossa plena confiança. Isaías 26, verso 3 diz assim: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Então é importante você se questionar o que está roubando a tua paz. Porque se você está inquieto, volte-se para o Senhor, porque o Senhor, Ele guarda em perfeita paz. Mas quem? Quem está alicerçado nele, quem deposita nele toda a sua confiança. A paz, ela é fruto da justiça. Isaías capítulo 32, verso 17, que diz: o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. Lembre-se quem é o teu Deus, porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso, e o fruto da justiça em quem estamos alicerçados será a paz. E qual é a consequência? O que proporciona? A tranquilidade e segurança eternas. A Bíblia nos dá vários exemplos de homens que, em meio às dificuldades, ao sofrimento, à perseguição, estavam desfrutando da paz de Deus. Vamos nos lembrar de Davi? Davi, quando ele teve que fugir de Absalão, olha o salmo que ele compôs, Salmo número 3, o verso 5 ao verso 7. Eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. É importante a gente orar, a gente clamar, mas nós buscarmos estar em tranquilidade, porque a paz que excede toda razão, todo entendimento vem do Senhor. E Davi fala isso: eu me deito e logo adormeço. O próprio filho dele estava se rebelando, tinha tomado o trono, e muitos não conseguiam acreditar que Deus daria livramento a Davi. Mas Deus agiu a favor de Davi, porque Davi confiou no agir de Deus e ele teve vitória. Vamos nos lembrar de Pedro. Pedro, ele estava preso, guardado entre dois soldados. Tiago, irmão de João, tinha sido morto pelo rei Herodes dia anterior. E possivelmente era o que aconteceria com Pedro. Mas sabe o que Pedro estava fazendo? Vamos conferir? Atos capítulo 12, verso 6. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Naquela noite, enquanto Pedro dormiu, o Senhor mandou um anjo para tirá-lo da prisão. O anjo mandou ele se levantar, as algemas caíram do punho dele e ele foi libertado daquela prisão. E a Bíblia nos dá exemplo de um rei. Esse rei estava preocupado, angustiado, e ele passou a noite sem dormir. Sabe que rei é esse? Esse é o rei Dário. Quando ele deixou Daniel lá na cova dos leões e ele voltou para o palácio, ele não conseguiu dormir de tanta preocupação.
Daniel capítulo 6, verso 18 e verso 19. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei Dário ele não dormiu, mas em compensação Daniel, a Bíblia ela não fala, mas eu deduzo que ele até poderia ter feito aqueles leões que estavam famintos de travesseiro, porque naquela noite os leões tiveram que jejuar. Daniel ele confiava no Senhor e ele foi guardado e os leões não fizeram nada contra ele. Daniel capítulo 6, verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. É importante nós termos esta confiança em Deus, que o Todo-Poderoso está conosco todos os momentos. Muitas pessoas têm deixado o medo do dia do amanhã, o medo do futuro, roubar a paz dela. Mas olha o que um rei ímpio, um rei que não servia a Deus, o que ele disse sobre o nosso Deus. Esse rei era o todo soberano da Babilônia, é o rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, verso 20 e verso 21. Seja bendito Elá, o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. O que o rei Nabucodonosor está falando? O Deus Elá, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode mudar diagnóstico, é o Deus que pode mudar situações, é o Deus que pode mudar história, mas nós temos que crer, porque o segredo para se ter paz é confiança em Deus, é fé. Lembrando que tudo está no controle de Deus. Lembre-se das promessas que o teu Deus te fez e quem Deus é. Jó, ele nos fala que o nosso Deus, ele é soberano, ele pode todas as coisas. Jó 42, verso 1 e verso 2. Então, Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Precisamos fazer que nem Jó. No momento que você estiver angustiado, que estiver preocupado, lembre-se que teu Deus é soberano e pode fazer todas as coisas. Lembre-se que o teu Deus é poderoso, porque Jó também nos ensina isso. Jó capítulo 25, verso 2. Deus é todo poderoso e deve ser reverenciado com amor e obediência. Ele é quem faz com que haja ordem e paz nos céus que lhe pertencem. É Deus que cuida dos seus servos, é Deus que cuida dos seus filhos, é Deus que nos conduz, é Ele que tem cuidado de cada um de nós, porque Ele é poderoso e nada saiu do controle dele, nada fica oculto diante de Deus. Salmos número 44, verso 21 diz assim: não teria Deus percebido tal afronta? Pois Ele é quem conhece todos os segredos. As pessoas podem nos afrontar, as pessoas podem se levantar contra nós, mas saiba que o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele está presente na nossa vida, o Espírito dele habita em nós e Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E mais uma coisa, o nosso Deus, Ele trabalha a favor daqueles que confiam nele e o Todo-Poderoso socorre seus filhos. Isaías capítulo 64, o verso 4 e o verso 5 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu
Tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti. Olha que tremendo, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e de tuas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignaste. E agora, como então seremos salvos? Nós precisamos estar olhando para as nossas vidas e vemos se estamos agradando a Deus ou se estamos desagradando a Deus. Se estamos confiando plenamente nele, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível você agradar a ele. E quando fala aqui em Isaías, todavia prosseguindo nós em nossos erros e pecados, então eu quero te dizer, é errado você não depositar a tua confiança totalmente no Senhor. Vou começar a concluir. Eu não sei o que pode estar acontecendo, está tirando a sua paz, tirando o seu sono e te trazendo preocupação e perturbação. Mas uma coisa eu te garanto, assim como Davi, ele sabia, e eu vou terminar o estudo justamente com esse ensino de Davi que está no livro de Salmo número 34, verso 6. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Eu vou falar a outra versão que me chamou muita atenção, que fala que Deus livrou de todas as angústias. Clama ao Senhor, apresenta ao Senhor o que tem te angustiado, o que tem tirado a sua paz. Confia no Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Lembre-se que você não pode deixar o seu coração ficar inquieto. Eu sei que não é fácil, mas é necessário você olhar para Jesus. Você não pode deixar o teu coração ficar preocupado, porque além de fazer mal para a sua saúde, você estará desagradando a Deus, estará duvidando das promessas de Deus. Sabe qual é o segredo? É confiar, é não deixar a dúvida te dominar. Quando você confia no Senhor, o Senhor te fortalece e o Senhor te sustenta. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para você, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito no canal Jaboque, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.